Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que já estão aqui conosco. Já vamos começar hoje o nosso encontro. Todos estão com as câmeras livres, podem abrir, até por ser uma jornada de comunicação, é bom que todo mundo possa abrir a câmera. Eu só vou pedir para manterem os áudios desligados, e aí, quando forem falar, abrir os áudios para que não atrapalhe os demais, tá bom, queridos? Deixa eu ver todo mundo que está aí já, o Antônio, que é lá da comunidade, a Tiana, a Bruna, a Patrícia, a Elvis, Lorival, Gisele. Deixa eu ver quem mais que está por aqui. Pessoal, a Gisele já abriu a câmera, a Kelly abriu a câmera também. Hoje a gente vai começar. A Patrícia, eu tive com a Patrícia agora, né, Patrícia? Recentemente, lá em Isso Sumaré. mesmo. Ah, sou eu a Patrícia ou é outra? Você mesma, é você. Ah, sim, Sumaré. Sim, é verdade, isso, lá no restaurante, isso mesmo, na confraternização. Aham, Na perfeito, me lembro da confraternização, história. né? Tudo bem? Isso mesmo. Eu vou estar em trânsito, aí eu vou fechar a câmera, professora, mas eu estou acompanhando. Não, mas não tem problema. Fiquem bem tranquilos. Lorival, Tá? grande abraço também. Tô vendo ali já. A Janaína falou que vai estar com a câmera desligada, não tem problema. Pode ficar. A Mônica também, não tem problema, gente. O que eu quero dizer é que é bom de abrir, porque quem tiver, né, agora disponível, pode aparecer também, conversar. E é importante porque a nossa aula é uma aula, esse é um boas-vindas. Essa aula é uma aula aberta ao público, mas já é um boas-vindas para quem está na nossa jornada de comunicação. Então, nós tivemos um super aí desconto na Black Friday, muita gente entrou na jornada da comunicação, que são 4 encontros, então nós teremos ainda mais 4 encontros, né? Hoje é uma aula extra, é uma aula de boas-vindas, então ela ainda não conta dentro da nossa jornada. Mas já também é um convite para quem está aqui e quiser estar conosco, aproveitar a jornada da comunicação que nós teremos e vamos falar de muitas coisas. Hoje eu escolhi um tema que é um tema muito interessante para que a gente fale um pouquinho nessa nossa abertura, nessa nossa primeira interlocução com vocês a respeito da comunicação, que é para a gente falar um pouquinho sobre comunicação com eficiência, eficácia e encantamento. Então a gente vai entender um pouquinho. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre encantamento. É uma palavra que parece mágica, né? Parece a ideia de encantar, até um pouco lúdica, que muitas vezes nos remete a algo talvez até infantil, mas que tem uma relação direta com o sucesso da nossa comunicação. Quando eu entendo que quando eu passo uma mensagem e quando eu desejo passar uma mensagem para o outro, eu tenho uma relação de encantamento. Eu costumo dizer nas minhas palestras, inclusive, que falar em público é, exige de nós uma sedução, mas não é uma sedução romântica, é uma sedução intelectual. É uma sedução na qual eu desperto no outro a vontade de me ouvir. Então, vocês vejam, eu tenho que fazer um despertar para uma conexão. Eu só consigo passar a minha mensagem verdadeiramente quando eu me conecto com as pessoas. É claro que a conexão, ela ocorre de uma forma muito mais verdadeira, muito mais intensa, muito mais profícua presencialmente. Mas nós, advogados, na grande maioria aqui, temos que aprender a também fazer esse encantamento acontecer pelo meio digital. Porque, afinal de contas, hoje a gente faz sustentações orais digitais, a gente mantém reuniões de negócio pelo meio digital, e nós fazemos também contatos com clientes pelo meio digital. Então, essa nossa jornada, ela é para nos ensinar o que podemos fazer, não que eu precise de um estúdio profissional, não é isso, mas o que eu posso fazer dentro das minhas habilidades e também dentro das minhas possibilidades com bens materiais, aqui utilizando de instrumentos, para que a minha comunicação seja o mais sedutora possível. Então, nosso curso de comunicação é para isso. É para ensinar o enquadramento, é para dizer, olha, como que eu devo falar. Não é só a oratória,
O que eu quero mostrar para vocês na nossa jornada da comunicação e hoje falando de encantamento é que eu posso encantar desde uma relação pessoal que eu tenho com uma pessoa da família, eu posso melhorar a minha comunicação com pessoas próximas, eu posso aprender a resolver questões de comunicação com pessoas do trabalho, mas principalmente quando eu vendo o meu trabalho, quando eu entrego o resultado do meu trabalho ou a parte de processo, que é o processo de contratação, entrega, tudo que eu faço com o meu cliente, eu também preciso ter método, treinamento, e isso não significa de forma alguma que a gente vai ensinar ou treinar passos, mas significa que a gente pode fazer isso com melhor qualidade. E essa qualidade vai exigir da gente uma habilidade, porque a comunicação é uma coisa, a comunicação estratégica é outra. Então, só para a gente iniciar aqui, para ficar mais leve, eu queria saber também de onde vocês são, de onde estão, né? Para eu saber mais ou menos quem está aqui com a gente hoje, quem puder aqui dizer da onde é e se já é meu aluno aqui do Excelência mesmo, só para mais ou menos eu saber. Se quiserem escrever aqui no chat também, pode ser, só para a gente ter uma ideia aonde estão, de onde são, quem já é meu aluno, só para a gente saber. Ó, a Kelly já respondeu aqui que é de Taquara, a Patrícia é de Osasco, a Bruna é de Assis, São Paulo, aluna de carteirinha. A Bruna está sempre com a gente mesmo. Beijo grande para você, Bruna. A Rosana, que é de São Paulo, não é aluna. A Claudete, que fala de São Paulo. A Magna, que é de São Lourenço da Serra, bacana, eu não conheço ainda. A Janaína, que sou de São Miguel, próximo à Foz do Iguaçu, está aqui também, né, no meu Paraná, como se diz, e vivenciando provavelmente esse clima que estamos no momento, né? Frio, calor, porque até as regiões que sempre foram quentes estão atravessando esse momento muito sazonal aqui, né? Muito diferenciado. A Jéssica é de São Luís, no Maranhão. Que bacana, Jéssica. A gente está lançando uma pós aí pertinho de você, em Imperatriz. Pertinho, entre aspas, mas é pertinho, né? O Antônio, que é meu aluno da comunidade, é de São Paulo mesmo. O Lorival, que é da comunidade, é de Santo André. É, a Joelma é de Canaã dos Carajás, no Pará. Que bacana. Eu dei aula há muitos anos no Pará, viu? Dei aula lá em Belém e dava aula também em Marabá. Gisele de Palmeira das Missões. A Magna é aluna, né? A Magna, eu acho que a gente já se conheceu mesmo. Eu só não conheço a tua cidade. E é aluna da comunidade também, né? O Elvis, que é meu aluno da pós, é da comunidade, é de Minas. Elvis, eu já conheço ele. Inclusive, Elvis, a gente já se conhece presencialmente, né? Muitos alunos aqui a gente já teve o prazer de conhecer, ou em congresso, ou em evento. A Terezinha, que é de Rio Grande do Norte, bacana também. A Marcele, que é da comunidade da pós. A Eleusa, que é de São Paulo, capital, e Riachinho, em Minas Gerais. A Simone de Campinas, todos aqui do escritório são alunos. A Simone é muito querida e a gente já teve alguns contatos a respeito do empresarial Prev também, né? Teve, eu lembro, uma pessoa do escritório que esteve presencialmente conosco no curso de planejamento. A Gislaine Simões, que é de Diadema e é da comunidade. A Ana de São Manuel. Aqui alguma que. Só que ficou como usuário do Zoom de Aracaju, mas é aluna de alguns cursos. O Antônio falou que estou viajada. Eu dou aula no Brasil inteiro, Antônio. Tem que valer esse curso de comunicação, tem que ter treinado essa comunicação, né? Senão não dá para dar o curso. A Jéssica é de Sumaré, que estive recentemente com eles lá. A Starlete de Araraquara. A Mônica da Cidade Ex-Maravilhosa. Ai, Mônica, não fala assim. Vai ser sempre cidade maravilhosa. Uma vez maravilhosa, sempre maravilhosa. A Carla Coelho colocou aqui também. E a Tiana, que é de São Caetano. Estive esses dias aí, Tiana. Eu fui para o almoço da comissão e depois passei em São Caetano. Queridos, muito bom saber onde vocês estão. Um beijo grande para a Eleusa. Estou vendo a Eleusa ali também. E a Eleusa aqui também é uma comunicadora, está sempre no Instagram, sempre fazendo, comunicando, né? E a nossa reunião hoje aqui, ela é uma reunião muito leve, é uma reunião de boas-vindas, mas com esse intuito da leveza, que é a gente entender que a comunicação, acima de tudo, ela precisa
vir do nosso coração. E isso não é importante vocês entenderem isso. Eu não sou uma pessoa que mistura muito o pragmatismo do trabalho com essas questões muito sentimentais. Mas é preciso a gente entender que uma comunicação sincera, ela sempre vai atrair mais pessoas. O que não significa que eu precise falar tudo o que eu penso. Até porque a sinceridade, muitas vezes, ela é deselegante. E sendo deselegante, ela não é estratégica. Porque aqui nós estamos falando de uma comunicação estratégica, uma comunicação que me aproxime das pessoas e que leve com efetividade a mensagem que eu quero passar. Uma mensagem que precisa ser inteligente e precisa ser eficiente, principalmente para os nossos negócios. Aqui o viés que eu trago para vocês é uma comunicação que nos ajude a trabalhar melhor, que nos ajude a atingir melhor os nossos objetivos. E claro, se possível, que nos ajude, usando um palavrório bem coloquial, a vender melhor o nosso peixe, o nosso trabalho, o nosso negócio. É essa a ideia. Só que é claro, dentro do direito, a gente vai acabar precisando de um pouquinho mais de formalidade. Eu preciso de uma elegância, eu preciso de uma certa conexão com pessoas e afinidades que levam no mundo do direito a uma certa formalidade. Então é impossível a gente não dizer que o direito é formal. A gente pode sim ter como dizem, né? Tinha uma estagiária que falava para mim, uma pegada. Preciso ter uma pegada mais moderna, talvez uma vibe mais moderna. Mas nós não podemos perder de vista que o direito exige uma formalidade. E o direito vai impor muitas vezes a nós uma certa postura, um certo comportamento, que vai levar e trazer para nós também algo muito importante que eu vou iniciar falando para vocês hoje, que é autoridade. Acima de tudo, para ser um bom comunicador, eu preciso de 3 pilares. Eu sempre falo que são 4, mas hoje nós vamos trabalhar 3 que são fundamentais: comportamento, autoridade e, logicamente, oratória. Mas o que eu quero dizer para vocês, acima de tudo, nessas boas-vindas, é que o principal não é a oratória, como as pessoas pensam. Ah, eu preciso fazer um curso de oratória para falar melhor. Eu preciso simplesmente aprender a fazer um cantando, melhorar a minha voz, e com isso eu vou ter sucesso na minha oratória. Não é isso. Oratória é importante. Nós vamos falar disso. Lá no curso, inclusive, eu dedico 4 aulas para oratória, onde a gente vai aprender a dicção, vai aprender a ter mais vocabulário, vamos aprender a importância, inclusive, da conjugação, a importância da cadência, a importância de tudo que vai transformar a sua oratória numa oratória o mais perfeita possível. Mas o mais importante de entender é que a oratória é um dos elementos, é um dos pilares da comunicação. Nós temos outros pilares que são importantíssimos e, na verdade, eu diria para vocês que são os pilares que realmente fazem diferença. Quantas pessoas vocês conhecem que falam assim: eu já fiz 3 cursos de oratória, 4 cursos de oratória, ou eu não fiz, mas eu já li sobre oratória, e de repente aquela pessoa não sabe se expressar tão bem, porque ela não se conecta com ninguém. A conexão, ela tem uma relação muito, muito próxima com o que nós vemos ao nosso redor. Me conectar depende de enxergar. Depende, acima de tudo, de percepção. Para me conectar com o meu público, eu preciso perceber o meu público. Para me conectar com uma pessoa numa reunião, eu preciso perceber a pessoa na reunião. Perceber as expressões, os sentimentos, se a minha conversa está agradando ou não, e ir rapidamente, com raciocínio lógico, coerência e a necessidade de muita percepção, mudando a minha fala, de acordo com aquilo que eu observo que minha fala não está encontrando ouvidos abertos. Olha a importância disso. Começo uma reunião, estou numa reunião em que eu quero encantar pessoas, me conectar com pessoas, e o que acontece? Aquela pessoa está em outro mundo.
Ela não está prestando atenção em mim, ou ela está com uma expressão fechada de quem não gostou da conversa. Eu preciso então mudar a minha abordagem. Essa questão de mudar a abordagem, ela faz parte de um item muito importante, que se chama percepção. Perceber o outro. Quando eu percebo o outro, eu consigo ver que o meu objetivo vai naufragar caso eu continue insistindo naquele método que eu adotei. Essa inteligência, esse jogo de cintura, em palavras mais informais, ele é fundamental. E vou dizer algo para vocês. Comunicação assertiva não tem nada a ver com beleza, não tem nada a ver com roupas caras, não tem nada a ver com grandes possibilidades e nomes que eu esteja trazendo ou oportunizando para o destinatário. Comunicação assertiva tem a ver com uma habilidade de perceber as pessoas, comunicar a mensagem e perceber também se aquela mensagem está sendo recebida. Essa é a verdadeira comunicação assertiva. É a comunicação na qual eu me conecto com as pessoas e consigo trazer delas uma atenção genuína, a vontade de ouvir o que eu tenho para falar. É essa a grande diferença. E isso só existe por meio da percepção. Vou colocar aqui para nós. Eu trouxe um material bem simples, que depois eu vou colocar lá no nosso grupo, para quem entrou pelo grupo. Quem não entrou no grupo do workshop, pode pedir para a Márcia ou para a Vicky colocarem aqui para nós o link, para entrarem lá no grupo para receber. O material é muito simples, tá? Mas eu quero dividir ele com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. O Diego chegando aqui também é meu aluno querido. Deixa eu colocar aqui. Vou compartilhar com vocês, então, uns primeiros conhecimentos. Agora apareceu, né, gente? Apareceu? Apareceu, né? Não estava aparecendo aqui para mim, mas agora eu estou vendo também. Então, comunicação com estratégia e encantamento. A gente vai falar sobre esses primeiros pilares necessários: comportamento, autoridade e oratória. Eu comecei dizendo para vocês que a gente precisa sim da oratória e vocês podem observar que ela está ali como um dos pilares da nossa comunicação. Mas eu não coloquei ele por primeiro lugar, porque eu não considero a oratória o mais importante. O primeiro é comportamento. Você chega num lugar, você vai conversar com uma pessoa, o seu comportamento, as suas expressões faciais, as suas expressões corporais, a roupa que você usa, as cores que você usa, tudo isso impacta nas pessoas. Então, é muito importante que a gente entenda, que a gente possa compreender que, quando queremos algo, temos também que ter uma postura mais humilde. E claro, humildade não tem nada a ver com bajulação. Quem me conhece aqui sabe, inclusive, que eu sou uma pessoa nada adepta à bajulação. Faço elogios sinceros quando necessários, faço elogios objetivos, elogios diretos, mas nunca, em momento algum, a bajulação. A bajulação nada tem a ver com agradar o outro, inclusive o contrário. A bajulação muitas vezes pode levar o outro a te ver, a olhar para você com menosprezo. Então, quando eu vejo uma pessoa paparicando, bajulando outra, grandes professores, pessoas famosas, isso, ao invés de te trazer autoridade, isso vai te trazer o efeito contrário. Isso vai trazer o efeito, inclusive, de menosprezo, muitas vezes. O que não se mistura e não se confunde com humildade. Humildade é você ter um bom cargo, ter um bom escritório, ter um certo conhecimento na internet, ter um certo conhecimento na sua região, mas se comportar como todas as outras pessoas. Isso é um sinal de elegância, isso é um sinal de respeito, isso faz com que as pessoas te olhem com outros olhos. Porque quem é importante não diz que é, simplesmente é. É uma máxima popular, não sou eu que estou dizendo, é um conhecimento que temos. Então, eu não preciso dizer que sou importante, eu simplesmente sou importante.
Quando um advogado está num lugar onde não tem nenhum outro advogado e ele está resolvendo uma situação, a importância está no próprio cargo dele. Você não precisa sair dizendo, por favor, me chame de doutor. Isso é algo interessantíssimo que nós temos que aprender como advogados. A elegância, a importância, o comportamento fala por nós. E tudo isso faz com que sejamos admirados, com que sejamos mais benquistos e com que a nossa palavra muitas vezes tenha mais importância. É claro que quando eu estou numa discussão, às vezes é importante dizer que sou advogada. Eu também faço isso. Eu não estou criticando o que eu não vou dizer. Claro que sim. Esses dias eu fui fazer uma negociação comercial. Eu senti que da parte do vendedor estava havendo uma certa imposição de algumas regras. E educadamente eu disse a ele: claro, eu sei disso, fique tranquilo, eu sou advogada. A mudança de postura da outra pessoa, ela é automática. Mas é diferente de dizer, eu sou advogada, por favor, aqui. Eu sou advogada, me chame de doutora. Isso para mim é horrível. E automaticamente você perde aquela elegância e todo aquele comportamento que faz com que a sua comunicação seja especial. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando nós estamos falando de comunicação, a comunicação para ser assertiva, ela não pode ser um discurso. Concordam comigo? Porque se for para fazer discurso, eu pego a palavra e discurso. Aqui nós estamos falando de comunicação estratégica e persuasiva. É como eu faço para passar a minha mensagem, despertar no outro a vontade de me ouvir e, principalmente, a vontade de concordar comigo. Porque, como advogados, nós somos bons e devemos ser bons negociadores. Para sermos bons negociadores, eu preciso de uma certa humildade. Porque é através da humildade que eu abro a porta para um primeiro contato e um primeiro relacionamento. Humildade não é subserviência, são coisas completamente diferentes. Mas uma certa humildade de não querer parecer mais do que sou. É tão bacana quando você está num lugar e alguém descobre que você tem títulos. Alguém descobre que você é advogado, que você tem pós-graduação, que você é professor, ou que você é isso, que você é aquilo, que você é dono de um escritório, que você tem dois escritórios. Quando as pessoas descobrem isso sozinhas, é tão mais especial. E isso pesa tão mais na vida ou naquela conversa, naquela negociação. Às vezes a gente pode dar uma ajudinha, né? Para que a pessoa descubra. Mas não sair batendo no peito e avisando: olha, meu currículo é tal. Isso é comportamento. Então, queridos, eu falo isso e eu falo assim sem peso nenhum, porque eu diria assim, posso dizer isso dos anos que eu tenho de estrada. São 22 anos já na advocacia previdenciária, desses 22, 20 como professora. Então eu ando, aí eu estou fazendo propaganda, né? Mas é porque aqui é o momento em que eu tenho que fazer essa explicação. Eu ando por todos os lugares e eu não fico dizendo, olha, atenção, mestrado, doutorado, tantas especializações. Não, as pessoas precisam perceber isso. Até porque eu vou dizer para vocês que às vezes pode ter pessoas que só têm a graduação e são melhor comunicadoras do que a gente, que tem diversos títulos e diversos cursos. Porque, mais uma vez, essa aula de boas-vindas é para dizer para vocês: o bom comunicador não tem nada a ver com títulos. O bom comunicador, inclusive, pode ser uma pessoa até sem graduação. Isso é importante entender. A comunicação é um outro terreno, um terreno em que a gente lida com racionalidade, coerência, lógica, mas ao mesmo tempo emoção. O bom comunicador, ele trabalha, ele passa por todas essas nuances com facilidade, ele transita entre tudo isso e desperta no outro sentimentos. É isso. Esse sentimento pode ser um sentimento de admiração, pode ser um sentimento de espelhamento, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de falar assim. Pode ser um sentimento de acolhimento, me sinto acolhida com as palavras daquela pessoa. Pode ser um sentimento de ojeriza, não quero ouvir aquela pessoa nunca mais. Pode ser também. E pode, e no nosso caso é melhor,
quando for um sentimento de gostaria de ser atendido por aquela pessoa, gostaria de ser aluno daquela pessoa, gostaria de estar perto daquela pessoa. O melhor sentimento dentro de uma negociação e dentro de uma comunicação efetiva e assertiva é aquela pessoa querer estar conosco. Porque se eles queriam estar conosco, se eles querem estar conosco, é porque se sentem bem ao nosso lado e logo nossas ideias, nossas tratativas, nossas propostas de acordo são mais bem recepcionadas. Então, quando trabalhamos em negociações, quando estamos negociando com empresa, eu trabalho muito com empresa, então são grandes negociações. Quando trabalhamos com a pessoa física, quando estamos vendendo um trabalho, quanto mais aquela pessoa se sentir bem de estar conosco, quanto mais agradável estiver para ela, melhor ela concorda com a gente. Melhor nós nos sentiremos na técnica do raporte, ou seja, espelhamento. Quanto mais ela se sente bem, quanto mais próxima, quanto mais espelhada em nós, melhor aquela pessoa vai concordar com as nossas ideias. Então, esse é um início apenas para a gente entender que comportamento é muito importante. Eu tenho um curso de sustentação oral, claro que não é hoje o nosso intuito, mas eu sempre digo, como que você chega numa sala de audiência? Você é aquele advogado, vou dar um exemplo aqui, não sei se todos são advogados, eu acredito que sim, mas você chega na sala de audiência, derrubando o copo d'água na porta, chutando a cadeira, fazendo barulho, um lugar que é formal, tá todo mundo em silêncio, ou você chega tomando cuidado. Eu desço do elevador 10 metros antes da porta da sala de audiência, da sala de sustentação oral do tribunal, eu já desço assim, ó, falando baixo, já desligo meu celular, porque eu sei que aquele ambiente formal pede isso de mim. E eu sou uma pessoa que gosta de dar risada, eu gosto de conversar, eu gosto de abraçar, mas ali não é o momento. Eu encontro um colega, eu tenho uma postura ali na sala de sustentação oral. Porque o juiz não quer, os juízes, os desembargadores, os juízes em segundo grau, se for uma turma recursal, eles não querem aquele, oi, tudo bem, nossa, quanto tempo no meio do negócio deles. Então, eu tenho que ter uma postura, eu tenho que ter um comportamento. Esse comportamento fala por mim, porque na hora que eu for sustentar, se eu sou aquela pessoa espalhafatosa que chegou derrubando tudo, que chegou perguntando alto, eles já me marcaram. E o nosso cérebro leva 4 segundos. Dizem que é 3 e 4. Os livros não se decidiram ainda. A neurociência fala. De 3 a 4 segundos, o nosso inconsciente já nos julgou. Já sabe o que pensa de nós. Já sabe o que acha. Já colocou a gente num potinho. O potinho do simpático, extrovertido, introvertido, exagerado, sem noção. Não tem o potinho do sem noção também? O pior potinho que o advogado pode ir é no potinho do sem noção. Esse é o pior potinho se você estiver sendo analisado pelos juízes e pelos desembargadores. Por isso a gente tem que ter cuidado. É por isso que a palavra comportamento é uma das primeiras. Quer ver uma coisa horrível em reunião? Quem aqui vão concordar comigo, tenho certeza. Já foram para uma reunião que a pessoa, tudo que você fala que ela não gosta, ela pega o copo e bate? E bate o copo. E bate a caneta. Ou aquela pessoa na nossa casa que não gosta de alguma coisa no almoço de família, todo mundo tem o seu, que bate as coisas e derruba e não gostou. Parece coisa de criança. Já foram para uma reunião assim? Eu já fui. Reunião de empresa grande e a pessoa, quando é contrariada, começa a fazer isso aqui, ó. Hum. Gente, não tem nada pior. Eu, quando eu vou contratar, as meninas estão aqui, vão dar risada, que eu falo isso nas reuniões, né? Recentemente, inclusive, a gente andou descontratando algumas pessoas que fazem isso aqui, ó, na reunião. Isso é a coisa mais infantil que tem. Cuidado, as pessoas estão prestando atenção em você. Você foi para uma reunião, você está se comunicando, não é besteira, não. Isso é ciência. As tuas expressões corporais representam o que você está pensando. Ficar jogado na cadeira assim, ó, enquanto a outra pessoa está falando uma coisa séria, todo mundo na reunião prestando atenção e você assim, ó. WhatsApp. O vício do momento eu também tenho. Eu tenho que me cuidar. Às vezes eu tô lá numa coisa importante respondendo o WhatsApp ao mesmo tempo. Não dá. Não dá, gente, não dá.
Esse vício que nós temos no celular, ele denota desleixo. Se você for contratar com uma grande empresa, cuidado. Se você for contratar com um grande empresário e você pegar o celular no meio da negociação, ele pode, você não. Se você for o prestador de serviço, cuidado. Essas expressões corporais, essas expressões faciais, elas podem acabar com o negócio. Às vezes, um negócio que faria diferença para o seu escritório. Às vezes, uma parceria que é uma grande oportunidade e que você deixou ela fugir pelas suas mãos por falta de cuidado. Porque comunicação não é só o que sai da nossa boca. A gente fala muito isso. Eu sei que todo mundo aqui já ouviu falar disso, mas ainda assim as pessoas continuam falando uma coisa pela boca e agindo com o corpo com outra. Então, se você vai para um negócio, se você vai para fazer uma reunião, se você está indo para uma palestra, mais ainda, ou para uma aula, as suas expressões faciais e corporais, a sua roupa, precisam dizer a mesma coisa que a sua boca. Então, começamos aqui com o nosso a primeira super dica do dia de hoje. As nossas palavras e as nossas expressões precisam dizer a mesma coisa. Isso passa credibilidade e chegamos no ponto da autoridade. A autoridade não é especificamente eu ser uma autoridade, ter um currículo maravilhoso. Autoridades são aquelas pessoas que você olha para elas e sente que elas são uma autoridade. Sente pela forma que elas se portam, sente pela forma que elas falam, sentem pela segurança no momento em que elas nos dão alguma explicação. Interrompi o material que é para a gente conversar mais pertinho aqui. A autoridade é aquilo que eu inspiro quando as pessoas me veem. Elas precisam olhar e sentir a autoridade no nosso posicionamento. Então, um posicionamento de autoridade é uma pessoa que não corta a outra para falar. Porque eu vou ter o meu momento. E se eu não tiver, eu vou ficar em silêncio até que a pessoa me deixe falar. Mas algo que corta a nossa autoridade imediatamente é tentar lutar pelo direito de fala. Já viu numa reunião quando está tentando falar e todo mundo fala ao mesmo tempo? Fique em silêncio. Automaticamente fica em silêncio e fica olhando para as pessoas. Até que elas te deem o direito de se manifestar. Até porque se você foi até lá, esse é o momento que você tem para falar, porque elas te chamaram para uma reunião. Ou você está aplicando isso. Outro aprendizado importantíssimo, o dono do escritório de advocacia, se seus colaboradores te cortam enquanto você está falando, fique em silêncio. Olhe para eles e diga: estou falando. Com toda a educação do mundo. Enquanto eu estiver falando, vocês aguardam e quando eu terminar, vocês vão colocar as posições de vocês. Se dê a autoridade que você precisa. Isso é necessário. Eduque seus colaboradores para que não vire uma guerra durante as reuniões e você tenha que lutar pela palavra, né? Nadar, fazer um triatlon para conseguir recuperar o seu direito de fala, sendo muitas vezes o gerente do escritório, o chefe, o dono, palavra que a gente quiser usar. Nunca, em hipótese alguma, você deve ir para uma reunião do cliente e lutar pela fala com seus próprios colaboradores, com seu sócio. Aqui nós temos muito cuidado com isso, eu e minha sócia. Quando vamos para uma reunião, uma olha para a outra, é o momento de falar. A gente não se atravessa. Ou quando uma está falando e a outra vai complementar, eu gostaria inclusive de acrescentar, e eu acrescento uma informação. Mas eu não posso lutar pela palavra com as pessoas que estão no mesmo time que eu. Até porque, justamente, a ideia é que estamos ali para conjuntamente vender o serviço do escritório. Ah, mas nós estamos num brainstorming, estamos jogando ideias, estamos ali confrontando posicionamentos. Tudo bem, esse é um outro momento. Então, sempre tenha em mente claramente qual momento você está tendo, qual momento você está vivenciando com sua equipe e que tipo de postura deve ser adotada. E isso é treinado, é treino, habilidade. E um grande líder treina a sua equipe.
um grande líder, e pode ser um escritório desse tamanhinho ou desse tamanhão, a obrigação do líder é a mesma. Treinar a sua equipe e deixar claro qual postura espera de seus colaboradores, para que depois possa, sim, cobrar deles que essa postura seja realizada. Então, a comunicação assertiva, ela muitas vezes ela é coletiva. É claro que a minha comunicação eu vou tratar primeiro, eu vou trabalhar a minha comunicação, mas eu preciso também trabalhar a comunicação da minha equipe, porque assim eu terei resultados melhores com clientes e inclusive com indicações, com parceiros, com pessoas que sentem automaticamente quando entram no seu escritório a diferença de uma comunicação assertiva, de uma comunicação que atinge o objetivo, o resultado, que chega, né, popularmente falando, que chega onde quer chegar. Então, isso é muito importante. Mais do que isso, ainda só para complementar, eu disse para vocês que eu preciso de comportamento, eu preciso de autoridade, e claro, dentre essas questões de autoridade, aí sim, hoje, num mundo completamente digital, eu sempre falo, é impossível você não ter um Instagram. Se você não tiver um Instagram, pelo menos ter um LinkedIn. Mas é impossível você não ter em algum lugar as especificações de quem você é, o que você faz e que tipo de treinamento ou que tipo de formação você tem para o que você oferece. Então, um site do seu escritório, uma rede social. Então, isso também vai traduzir autoridade. Nem todo mundo precisa produzir conteúdo. Tem gente que me fala, professora, eu odeio produção de conteúdo, eu não quero fazer. Infelizmente, a gente não pode lutar contra a maré. Eu sempre falo isso, né? Eu mesma não tenho um escritório completamente digital. É uma barreira que eu também preciso vencer, como acredito que a maioria dos colegas aqui também queira vencer essa barreira. Mas eu não posso ir contra o progresso. Ninguém, todas as pessoas, todos os seres que tentaram lutar contra o progresso foram vencidos por ele. E hoje nós vivemos uma vida que é 90% digital. Pergunto, quem aqui marca um médico e se for um grande especialista, está com um grande problema de saúde, não vai procurar quem é? Ou é um Google, hoje ChatGPT, ou um Instagram, porque nós queremos saber quem é aquela pessoa. E quando a pessoa não tem nenhuma rede social, o que que acontece? Você fala, nossa, você coloca, até você mesmo duvida da capacidade daquela pessoa. Nossa, essa pessoa não tem sequer um Instagram, essa pessoa não existe no Google, nada sobre ela. A gente fica até com uma leve desconfiança. Então, para que isso não aconteça com a gente, nós também precisamos ter. Você não precisa produzir conteúdo, professor. Eu odeio vídeos. Uma aluna me disse agora, recentemente, até agora, na viagem de Sumaré. Eu odeio vídeos, eu não quero fazer. Eu disse, não precisa, você não é obrigada. Ninguém é obrigado a nada. Mas então, pelo menos, crie uma rede social. Hoje nós temos tantas possibilidades de artes, né? Usa o Canva, usa até o PowerPoint, mas coloca algumas informações sobre o que você faz, sobre quem você é. Lá no seu link na bio, você vai explicar mais ou menos a sua formação, porque as pessoas esperam isso. Ah, mas eu só tenho lá 500 seguidores. Não tem problema. Não é o número de seguidores que impacta, mas é a forma que você escreve, o que você escreve, o tipo de coisa que você posta. Vamos dizer que eu abro um Instagram só tem política. E eu nem vou entrar no mérito aqui, nem para lado. É para dizer, só tem política, só tem meme, só tem situações que não elevam a sua autoridade. Será que isso é bom para minha profissão? Ah, mas esse é meu Instagram pessoal, feche ele. É seu Instagram pessoal, você quer postar qualquer coisa lá dentro, feche ele. Essa é uma dica de professora mesmo. Agora, tenha um Instagram aberto, público, para colocar quem você é. Quem você é, o que você faz, onde você atende. Porque as pessoas vão procurar. Você não precisa produzir conteúdo. Eu não quero, eu odeio produção de conteúdo, então não faça. O melhor seria, ao menos, colocar algumas dicas, colocar de vez em quando o que você faz. E o ideal, melhor seria, toda semana, você colocar o que você trabalha e colocar novidades. Mas vamos dizer que eu não quero
eu estou bem na minha cidade, eu tenho uma captação boa de clientela, as pessoas batem na minha porta, na minha não batem mais, né? Eu hoje trabalho, eu tô o meu escritório no 11º andar. Ninguém vai bater na minha porta. Eu tenho que conseguir trazer esse cliente até mim. Então, eu preciso divulgar, eu preciso de parceiros, eu preciso dar aulas, eu preciso fazer palestras para que esse cliente chegue até na minha porta, lá no 11º andar. No passado, ele passava na rua, ele entrava na portaria e ele via aquele mural que tinha na entrada com o nome dos escritórios e o tipo de advocacia que a gente fazia. Hoje, isso não acontece mais. Então, eu preciso da minha rede social. E essa é uma reflexão para você que ainda não tem rede social, que não tem vontade de fazer nada. Pense que cada vez mais as pessoas têm um bichinho desse na mão. E esse bichinho aqui é para abrir, procurar e para ver coisas e para receber indicações. E aí o amigo foi se aposentar e passou, compartilhou com você o Instagram de alguém, o YouTube de alguém. Infelizmente, até para os mais introvertidos, a rede social virou um mecanismo de trabalho. Desde a pessoa mais nova até a pessoa mais velha, a mais simpática, a menos simpática, a mais extrovertida, a mais introvertida. Então a gente aceita ou a gente não aceita, eu sempre falo. Mas a realidade é que o cliente chega até nós de um jeito diferente do que era quando eu me formei. Há 20 e poucos anos, quando eu me formei, o cliente ainda batia na minha porta. Eu lembro até hoje, quando eu abri meu escritório, e ainda havia, né, uma coisa mais patriarcal, ninguém chegava e perguntava assim, a doutora está? Eles diziam assim, o doutor Fernandes, porque a minha porta era Fernandes e Canton. E chegava, o doutor Fernandes está? Nunca perguntavam se era a Ana, né? A doutora, gostaria de falar com a advogada que está com o nome na porta. Era o doutor Fernandes está? E assim as coisas foram mudando, depois foi virando a Ana Paula, que eu fui ficando mais conhecida, e depois, é claro, aí a gente foi fazendo a divulgação pelo Instagram e hoje as pessoas chegam conhecendo mais a gente. Antônio, querido, beijo grande para você, viu? Patrícia também, um beijo grande. Eu sei que vocês que tá tarde, né? À noite tem esse problema, mas fica gravado, depois vocês assistem lá, tá bom? Mas assim, ainda tenho mais conteúdo para passar. É só para dizer que temos que garantir nossa autoridade também pelos meios sinalagmáticos, que são os meios digitais, as redes sociais, o Zoom, o YouTube, o WhatsApp. Eu tenho uma amiga que fala muito de marketing, ela fala, gente, até o status do WhatsApp comunica. E dependendo aonde você está e quem é o seu público, ele comunica mais do que uma rede social. E é verdade. Então, se eu tenho um público mais humilde, um público mais simples, o meu status do WhatsApp, aquele que eu coloco todo dia lá no status do meu WhatsApp e a pessoa já faz parte da minha rede, já está nos meus grupos, funciona muito bem. Agora, se essa pessoa não está no meu grupo, o que eu vou fazer? Que tipo de divulgação vou fazer? A comunicação é isso. Eu tenho que inteligentemente, dentro dos limites da OAB, utilizar da comunicação para atingir essas pessoas. Então, eu posso participar de reuniões na minha comunidade, eu posso participar de reuniões da igreja, eu posso participar de questões locais, de questões de associações. Eu tenho que usar da minha inteligência dentro dos limites legais, mas sempre utilizando da minha criatividade e da minha comunicação. Porque a forma de trazer as pessoas vai ser a forma de comunicar o trabalho que eu realizo. Então, é muito importante a gente entender isso. A Janaína falou, infelizmente, o bizarro hoje mais bem quisto que o conteúdo. Isso é um fato, Janaína. Infelizmente, sempre nós teremos isso, né? Que acaba que ficam alguns conteúdos meio malucos, meio diferentes, mas também são formas de comunicação. E eu sempre digo que toda forma de comunicação, se ela atinge o objetivo, ela ajuda também, né? E o importante é que vocês consigam, embora de vez em quando até poste um meme, uma brincadeira a respeito do direito previdenciário, é que quando a pessoa entre no seu perfil, ela encontre lá algo sério e algo instrutivo.
Quem que falou aqui? Pior que tem clientes que não prestam atenção na explicação. Ah, e ainda atendem o celular. É de matar, eu concordo, né? Que mais aqui? Deixa eu ver aqui que eu perdi alguma pergunta. A Ana, que assistiu minha palestra lá em Botucatu. Um beijo para você, Ana. E a Mônica deu um super exemplo, né? Se permite falar aqui, Silvio Santos. Exatamente, um grande comunicador. Eu diria que um dos maiores e inteligentíssimo, porque ele dirigia a comunicação dele para quem? Para o público dele. Ele sabia o grau de instrução do público dele, as necessidades do público dele, as dores do público dele, e aí sim, ele se relacionava e se comunicava com essas pessoas, sabendo tudo o que aquele público precisava receber. E não é à toa que ele foi um dos homens mais bem relacionados e bem sucedidos aí da nossa história, né? Vamos lá agora. Agora eu vou subir aqui o material de volta porque eu quero falar uma questão que é bem importante e as palavras elas ajudam a fixar o conteúdo. Olha que interessante. Eu disse para vocês que para chegar a nossa mensagem no outro, eu preciso de algo que se chama percepção. A percepção não é algo apenas que eu tenho do outro. A percepção ela começa em nós mesmos. Então, eu sempre pergunto na minha jornada de comunicação, no primeiro dia, eu sempre falo: como você se vê? Se você fosse descrever hoje, num papel, as suas qualidades e seus defeitos e a sua capacidade de se comunicar, o que você diria? Como você se vê? Olha que interessante. Eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa que lido bem com a contrariedade. Quando alguém me contraria, eu faço careta. Eu recebo bem a crítica em público. Olha como ainda interessante, né? Porque quando eu critiquei quem faz careta, todo mundo fez assim. Mas aí vem a minha pergunta: como que vocês se comportam quando são contrariados? Isso é uma coisa muito interna. Como você reage? Essa é a pergunta. Como eu sou? Por isso que essa pergunta do como eu sou e da percepção de si mesmo, ela se divide em duas. Como eu me vejo? Como os outros me veem? Olha que interessantes, né? Porque tem aquela coisa de como eu me acho, como eu me sinto, como eu penso que eu sou. Como que as pessoas me descrevem para mim mesmo? Você tem muita crítica? As pessoas falam demais que você é intransigente, que você não aceita opinião. Como que você reage a tudo isso? A Major falou assim, professora, penso que o óbvio também deveria ser dito. Eu super concordo. Inclusive tem uma palestra, Major, minha, que eu falo isso, o óbvio tem que ser dito, que eu adoro esse tema, acho muito bom. Ela falou o seguinte: tem muitas pessoas sendo enganadas, questão de loas, alguns profissionais sugerindo separação do casal. O problema é quando o marido morre e quer receber pensão por morte. É verdade. Nesse caso, o que nós temos, né, é muitas vezes que lidar com a dificuldade dos nossos clientes em conseguir separar a verdade da mentira. Como a nossa clientela é uma clientela muitas vezes humilde, não todos, né? Mas uma grande parte dela é uma clientela humilde e que com poucas condições, elas acabam se deixando levar por algumas situações. Vou falar para vocês, por exemplo, a questão do golpe. Por que que o golpe acontece? O golpe acontece porque também é igual à história do bilhete milionário. É o uso da comunicação e da persuasão de forma equivocada. Por que que o golpe acontece? Eu tenho dó das pessoas que caem no golpe. Mas se nós formos parar para pensar, não é que eu sou um coração frio, mas toda pessoa que cai no golpe, ela está querendo o quê? Uma vantagem. Toda vez que a pessoa cai no golpe, ela deixou de ouvir o advogado que falou para ela que aquele benefício ia levar meses, que explicou para ela como está o processo, que disse que só entra em contato se for a secretária, se for este número, que assinou um contrato muitas vezes dizendo tudo isso, porque naquele momento que alguém abanou para ela uma sensação, uma nota, ela só vê a ideia de um dinheiro chegando. Eu não estou dizendo que são pessoas só simples, não. Eu conheço pessoas, inclusive, com um grau de instrução elevado que caem no golpe. Porque a ideia de quem engana é o uso da persuasão. A pessoa que promove o golpe,
o 171, que a gente chama, aquela pessoa que está habituada a lidar com isso, ou seja, que comete o crime reiteradamente e que não faz só nisso, normalmente faz isso para a vida, esta pessoa, ela usa técnicas de persuasão. E a principal técnica de persuasão é o quê? Garantir alguma vantagem. Então, nós, seres humanos, só caímos no golpe quando ouvimos a vantagem sem raciocinar no custo, sem raciocinar no problema. Então, todo mundo pode cair no golpe. Todos nós aqui, inclusive em algum momento da vida, podemos ser enganados por alguém. Isso faz parte da vida humana. Mas nós temos que entender que isso também é retórica, também é uma figura de comunicação, também é, muitas vezes, a utilização do espelhamento contra nós. Como é que eu abro a guarda? Quando alguém usa técnicas de raporte, quando alguém usa técnicas de espelhamento. A Mônica falou, já diz o ditado, né? Laranja na beira da estrada, é complicado. Então, tudo que é muito fácil, e é um ditado popular antigo, temos que desconfiar. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. A gente tem várias máximas populares para dizer: olha, se alguém te oferece rapidamente, de forma fácil, e fala que você tem que tomar a decisão na hora, é porque está errado. É o que eu digo para o meu cliente sempre. Eu falo: se alguém disser para você, direito previdenciário não é direito penal, nenhuma decisão é tomada em 2 horas, 3 horas, 4 horas. Nunca. Então, se alguém diz para o meu cliente, eu falo muito isso para o cliente no primeiro dia do atendimento, se alguém disser para você que você tem que decidir na hora, como se fosse vida ou morte, está errado. Não existe isso no direito previdenciário. Então, toda vez que você tiver que tomar alguma decisão ou conversar comigo, isso vai ser avisado previamente. É importante usar figura de linguagem com o cliente. É importante que a gente seja bom comunicador com nossos clientes. Porque assim a gente consegue muitas vezes até protegê-los, né? Protegê-los deles mesmos, da ideia fácil de uma vantagem. A Janaína disse: olha, meu cliente que é policial caiu no golpe. Eu conheço gente que é engenheiro que caiu no golpe, professor que caiu no golpe, justamente por causa dessa situação. A Eleusa falou: hoje o dia está complicado. Até agora já foram 4 números entrando em contato com seus clientes. É horrível, Eleusa. É horrível. E hoje em dia, às vezes o cliente que não te pagou a consulta, que não tinha dinheiro para nada, o golpista consegue arrancar 5.000 reais dele. O que o golpista usou? Comunicação, para o mal. A comunicação ela pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Mas a gente tem que reconhecer, o golpista é um bom comunicador. O golpista, ele sabe a técnica, eles estudam como enganar pessoas. Eles sabem, a Mônica falou que se escora na ambição, é o que eu disse, é a vantagem. É a história do bilhete premiado. Só cai na história do bilhete premiado aquele que acredita que está tirando a vantagem de alguém, porque quem é que vende por 100 o que vale 1.000? Como que você vai acreditar que a pessoa está te vendendo por 100, mas vale 1.000? É a vantagem que você quer tirar de alguém. E quando você quer tirar a vantagem de alguém, você cai. A mesma coisa acontece com os nossos clientes. Você não consegue cobrar a consulta dele, mas o bandido vai lá e cobra 5.000 e ele paga. Por isso que a gente tem que tentar orientar o cliente sempre, é claro, para que ele observe, né? Sempre uma comunicação clara, limpa, precisa, deixando muito claro para o cliente que toda e qualquer comunicação vai sair do escritório com número X, a menos quando eles clonam o nosso número, mas isso é muito mais difícil. O golpe que tem acontecido agora reiteradamente, na maioria das vezes, é o golpe que nem sequer é o nosso número. O cliente vê uma foto nossa no WhatsApp e já acredita que seja. Esses tempos eu vi um golpe que só tinha logo do meu escritório. Sequer tinha uma foto. Mas só porque alguém entrou em contato com ele e disse: aqui é do escritório do seu advogado, ele foi pagando. Por isso que eu digo, a comunicação pode ser para o bem e pode ser para o mal. E nós, é claro, temos que utilizá-la de uma forma dentro da legalidade, mas que ela sirva para as nossas intenções, que obviamente dentro do código também, né, do Estatuto da Advocacia, devem ser boas.
Voltando aqui para o nosso tema. Percepção de si mesmo e percepção do outro. É muito importante a gente entender isso, porque percepção é fator de relacionamento. Quanto melhor você se relaciona com as pessoas, melhor você passa a mensagem. Então, eu quero ser um bom comunicador. Tem gente que chega para mim e fala, professor, eu tenho muita dificuldade de me comunicar, eu não consigo. Quando eu preciso ir falar com alguém, eu tenho dor de cabeça, eu tenho mal-estar estomacal, eu fico mal, as coisas parecem que perdem o sentido para mim, eu tenho formigamento, eu tenho suor. Muitos alunos que eu atendo. E eu falo sempre para eles: a primeira coisa que você tem que pensar é como você se vê e lidar com o nosso ridículo. É igual ao curso de teatro. Você chega no primeiro dia do curso de teatro, você chega no primeiro dia do curso de canto. O que o professor fala para você? Você precisa lidar com o seu defeito. Você precisa lidar com a sua dificuldade. Você precisa lidar com a sua imperfeição. É isso. Quando nós começamos a falar em público, quando nós vamos para uma reunião, quando nós vamos para qualquer lugar, qual que é a nossa dificuldade, queridos? Julgamento. Julgamento. O que faz a gente se sentir bem ou se sentir mal? Ser julgado, analisado, avaliado pelo outro. É por isso que a gente fica mal. O problema não é o que eu vou falar. O problema é que os outros vão pensar do que eu vou falar. Tem gente que fala para mim, eu não ligo pro que os outros falam, mas não liga, mas estamos aqui. Estamos aqui para falar de comunicação. Claro que liga. A gente se preocupa com o que os outros vão falar, vão pensar. Claro que a gente se preocupa em maior ou menor grau. Qual é a diferença? A diferença é que tem alguns que se preocupam tanto que permitem que a vida fique parada por causa disso. E tem outros que se comunicam, se preocupam um pouco e conseguem, inclusive, ter bastante sucesso nas comunicações, nas falas em público, porque não se preocupam muito. Agora, cuidado, cuidado, tá? Existe um livro, eu gosto muito dele, até ele não está aqui perto de mim, que se chama 48 Leis do Poder. Esse livro é incrível, tá? É muito bom. E esse livro ele fala da manifestação de poder em pessoas famosas ao longo da história, e ele vai contando a história de vários, por exemplo, imperadores, comunicadores republicanos, mulheres importantes da história, homens importantes da história, e ele vai contando fatos históricos que falam sobre poder, falam sobre comunicação. Chama 48 Leis do Poder. Eu tenho ainda a capa laranjada, mas a capa nova é uma capa preta, inclusive, bem bonita. E esse livro ele é ótimo, porque ele fala assim: você pode demonstrar poder de diversas formas diferentes. Tem aquela pessoa que fala muito para desconcentrar o outro. Tem aquela pessoa que fala pouco porque o mistério coloca medo e receio. E tem a pessoa que faz o papel, por exemplo, do bobo da corte. Aquele que se faz de bobo, faz brincadeira, mas que lá no fundo está inteligentemente prestando atenção em tudo. O que a gente tem que só cuidar, e aí vem uma parte importante das nossas boas-vindas da nossa jornada, é cuidar para saber se eu estou atendendo o meu objetivo. Estou atendendo o meu objetivo? Quando eu me faço muito de bobo, quando pareço bobo para os outros, para o produto que eu vendo, é bom? Eu sempre falo, é a estratégia que tem que ser analisada. Às vezes, se fazer de bobo é bom, parecer bobo é bom, depende do teu objetivo. Agora, se você está vendendo um produto como um advogado, se você está vendendo um produto como uma autoridade, se você está vendendo um produto como um professor, como é o meu caso, o jogo do bobo da corte não interessa. Ele desmerece meu produto. Ele desmerece o que eu quero atingir. Então não existe o certo e o errado. Claro, existem coisas que a gente pode não gostar, abominar até. Mas não existe um certo e errado completo. Dentro do direito, eu julgo algumas posturas que são as mais adequadas e que eu acho que trazem mais resultados. Mas na vida, tem gente que usa o jogo do bobo da corte e dá certo. Tem professor que faz isso. Se faz de bobo, meio bobo, que aquele tem gente que gosta, mas que uma grande parte é aquela história. Agrada por um tempo, desagrada depois. Mas aí vem a parte do que você quer. Sempre, querido, sempre. A gente sempre vai dizer, olha, o que me interessa?
Qual o objetivo que eu tenho? Ah, meu objetivo é subir na internet, meu objetivo é engajamento, então pode fazer. Ah, não, meu objetivo é aumentar a contratação do escritório. Meu objetivo é ir para uma reunião e ser considerado uma autoridade. Meu objetivo é um determinado cargo lá dentro da OAB, dentro de uma associação. Então eu vou agir dentro do meu objetivo. Por isso que eu digo, não tem certo e errado. Eu não posso olhar alguém e dizer assim, ai, que ridículo. Depende. Se o objetivo daquela pessoa, como a Janaína falou ali, né? Tem gente que prefere, às vezes, aquela coisa que chama atenção na internet. Mas se for o objetivo, tá ok. Não tem problema. Porque a pessoa está atingindo o objetivo dela. Ela vai vender algum tipo de produto, ela tem algo para oferecer lá que coaduna com essa prática. E se fizer sucesso e fizer sentido para ela, tá tudo bem. Agora, para nós aqui, nós estamos falando do ponto de vista da advocacia, da profissão. Não sei se tem alguém aqui que não seja advogado, seja talvez da contabilidade. Eu lembro que tinha algumas pessoas que se inscreveram que eram contadores. Mas aí, dentro da ideia do profissional liberal que vem de um serviço formal, que é o serviço da advocacia previdenciária, que é o atendimento para aposentadorias, aí para nós, claro, uma postura. Aqui é cheio aqui, gestor de contratos, a empresa mineradora. Aí, dentro dessa postura, é claro que a gente vai querer ter uma postura um pouco mais séria. A gente vai querer ter uma postura um pouco mais ancorada numa autoridade formal. O que não me impede, é claro, de ter, por exemplo, um grande influencer que vai fazer diferente porque o objetivo dele é diferente. É só isso que é importante. Não quer dizer que a receita de bolo seja para todos, né? Mas sempre dentro, estrategicamente, dos objetivos que a gente tem. Então, a minha percepção de mim, a minha percepção de si mesmo, a percepção que eu tenho da minha postura e a percepção que eu tenho do outro me ajudam no que a gente chama de fator de relacionamento. E o fator de relacionamento é o que gera conexão. Então, eu preciso desse fator relacionamento para me conectar com as pessoas. E quanto melhor me conecto com as pessoas, melhor é o destino da minha mensagem. Porque, afinal de contas, comunicar é tentar levar a mensagem para alguém. Eu estou pegando uma mensagem e levando ela para uma outra pessoa. Então, isso é muito importante. Aí eu sempre falo, né? Como é que eu vou passar a mensagem? Eu até fiz umas anotações aqui para eu não esquecer. Como que eu vou passar a mensagem se eu não me importo com o outro? Vocês já viram aquelas palestras que o professor fala, 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 sem prestar atenção na plateia? Às vezes ele faz três, quatro piadas e a plateia não reage. Eu, quando faço uma brincadeira com a plateia, eu fico prestando atenção. Se eu sinto que a plateia não está me recepcionando, eu paro. Aquela plateia não está gostando. Muda, muda a retórica, muda o tipo de brincadeira. Às vezes a pessoa faz uma brincadeira tão divertida, tão legal, ela sabe colocar as brincadeiras no momento certo, mas em alguns momentos, dependendo como aquele público está recebendo, ele não gosta da brincadeira, não se sentiu bem com a brincadeira. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com a brincadeira, né? A brincadeira ela pode ser tudo de bom na tua fala, como ela pode azedar, azedar o angu, como a gente fala aqui, desandar, né? Porque se você coloca uma brincadeira no momento errado e ofende uma parcela daquele público, você pode perder o público todo, principalmente quando aquelas pessoas se conhecem e podem ficar ofendidas coletivamente por um comentário que você faz. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Conhecer o nosso público é fundamental. Para quem estou falando? Que tipo de brincadeira eu vou fazer aqui nessa determinada região? Cuidado. Temos que conhecer o nosso público. Então, por exemplo, meu público é eminentemente de advogados. Eu vou falar mal da advocacia previdenciária. Meu público é eminentemente de juízes. Eu vou falar mal da justiça brasileira. Então, eu tenho que ter cuidado para onde vou falar, para que público vou falar, quem são os destinatários da minha conversa. Então, isso sim é muito importante, tá? Portanto, para que a gente deixe como consagrado esse primeiro entendimento de hoje, eu preciso me conhecer para conhecer o outro. Para gerar conexão, eu tenho que saber como eu sou, como eu estou falando, que tom eu estou dando para a conversa, para depois eu poder conhecer o meu público e saber como ele está recepcionando. Outro desafio,
transformar a intenção em realidade durante a oratória. Ou seja, muitas vezes eu quero dizer uma coisa, mas não consigo. Eu quero ser engraçado, mas não sou. Eu quero ser simpático, mas não fui. Então eu tenho que ter muito cuidado. A minha intenção e a minha fala estão em consonância? Eu estou conseguindo passar essa mensagem? Será? Será que eu estou conseguindo dizer para as pessoas aquilo que eu gostaria? Porque é muito importante isso, né? É muito importante entender. Será que eu estou atingindo o meu objetivo? Meu objetivo, ele está andando junto com todo o esforço que eu estou fazendo? Por que que eu digo isso para vocês? Porque é importante a gente saber que a palavra, ela é muito menor do que os sentimentos. A palavra é muito menor do que as expressões. Então, muitas vezes, para passar uma boa impressão para quem está me ouvindo, eu preciso mais do que palavras. Eu preciso da minha expressão facial, eu preciso da minha roupa, eu preciso do meu olhar, eu preciso do conjunto completo que comunica. Então, se eu vou para uma palestra difícil, eu vou para um público hostil, ou eu vou falar numa sala de aula, a minha fala tem que ser condizente com tudo aquilo que eu carrego comigo. A minha expressão facial, a minha comunicação. Quando a gente fala de um artista, por exemplo, a gente fala que aquela pessoa tem presença de palco. Não é porque nós não estamos num palco real, e eu sempre falo isso, esse meu curso todo, né? Eu sempre chamo ele de você no palco. É o palco da vida. O palco da vida pode ser, num determinado momento, a sua mesa do escritório, num outro momento, uma sala de sustentação oral com juízes e desembargadores, num outro momento, pode ser uma sala de aula, num outro momento, pode ser um palco de um congresso, de um simpósio, de um seminário. O palco, quando a gente se refere, não é o palco de verdade, são os palcos da vida. E quando você está nos palcos da vida, você consegue transformar a tua intenção com a tua realidade? O que você falou, o que você expressou, você disse o que você gostaria de dizer? Essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. E se você não está conseguindo, aí esse curso realmente é para você. Porque daí aqui o que a gente está estudando é como expressar com palavras aquilo que a gente gostaria de dizer, mas às vezes não disse. Quantas vezes você gostaria de ter dito algo numa reunião e você sente que faltou aquilo para fechar o negócio? Porque você não estudou, você treinou a sua habilidade de convencimento. Convencer não é só falar a verdade tem que ser dita. Mas você também precisa reforçar os pontos principais. Que pontos fazem aquela pessoa querer contratar comigo? O que eu tenho de interessante que o concorrente não tem? Essa avaliação é necessária. Eu, por exemplo, trabalho muito com empresa. Eu vou para uma reunião onde eu sei que eu estou sendo avaliada, analisada, e todos os marteladas. Eu vou normalmente falar de direito previdenciário em reunião de multinacional. Então vai o dono da empresa, alguém do conselho diretor que toma decisões, que precisa definir, depois eles levam para aprovar o contrato, que o contrato não é nada decidido na hora. Empresas grandes não dizem ok na hora para você. Eles levam para aprovação orçamentária. Depois eles te devolvem com a proposta deles. Não é assim, Diego? Não é assim que funciona? Não tem resposta na hora. As grandes empresas, você vai, faz a sua apresentação, é totalmente escrutinado por eles, porque eles vão fazer um escrutínio de tudo que você disse, tudo que você está fazendo, perguntas, respostas, como você faz, como tudo isso acontece. Aí você oferece a sua proposta, eles mandam uma contraproposta. Se gostar, ainda vai para a diretoria, para outra diretoria. Isso é um convencimento, é quase um namoro. Falo brincando que antes de casar tem que namorar. Você fica namorando com a empresa, apresenta, volta, traz, faz a apresentação. Agora eu gostaria que você apresentasse para a diretoria. Primeiro você apresenta para o núcleo direto, depois você apresenta para a diretoria. Aí, para fechar, você apresenta para o conselho fiscal. É quase uma sedução, só que é uma sedução intelectual, não é uma sedução romântica. Mas é por isso que eu falo, a comunicação encantadora não é aquela coisa do encanto mágico das fadas e das bruxas, né?
É um encantamento intelectual. E para encantar intelectualmente, você tem que ter coerência, lógica, você tem que saber o que você está oferecendo, você tem que saber fazer uma proposta e estar preparado para todas as contrapropostas. Você vai para a reunião sabendo que você vai pedir 1.000 e eles vão pedir de cara 10% de desconto. Primeiro eles vão pedir 20, depois eles vão pedir 10. Você já tem que montar o seu preço preparado para isso. Você vai para uma reunião de convencimento, você tem que levantar. Ontem eu estava na minha aula da mentoria com as minhas alunas do Você no Palco, e eu falei para elas: faça uma palestra, vou montar a palestra. Montei a palestra, mensagem principal, principais objeções. Ah, professora, mas eu já vou para a minha palestra pensando nas objeções? Sim. Quais são as 5 principais objeções da sua opinião? Você está indo dar uma palestra. Ah, mas eu que vou dar a palestra, mas vá preparado. Surpreenda teu público. Durante a tua retórica, já fala sobre as 5 objeções possíveis. Eu falo de recolhimento em atraso. Eu sei que quando eu vou falar desse tema, eu já preciso vencer de cara. De cara. Eu preciso vencer a objeção do não vale a pena. É muito complexo, não vale a pena, é caro demais. O INSS agora não aceita. Eu já começo a minha reunião, a minha palestra, a minha aula, sabendo que meu ponto de partida é abordar esses 4 itens, porque se eu for lá para dizer o recolhimento em atraso é legal, serve para um monte de coisa, para isso, para aquilo ali, fui embora, eu não falei nada, eu não marquei a vida das pessoas. Elas nem vão lembrar de mim daqui 2, 3 dias. Eu preciso ir e surpreender ela. Ela tá lá ouvindo eu falar e ela tá lá pensando, não serve para nada porque é caro. Ela esqueceu de dizer isso. E daqui a pouco eu digo, eu sei que vocês estão pensando que é caro. E a pessoa que está na cadeira faz. Parece que ela sabe mesmo que eu estou pensando isso. Daqui a pouco eu venho de novo e digo, e eu sei que vocês acham que não vale a pena o custo-benefício. Eu vou mostrar para vocês que vale com um caso concreto. E aí eu vou mostrar quanto meu cliente pagou, quanto ele recebeu e quantos anos levou para utilizar. A pessoa já na cadeira fica pensando: ah, eu já comecei a mudar o posicionamento dela. Porque eu só posso mudar o posicionamento do outro se eu sei o que ele pensa. É claro, é impossível saber tudo que o outro pensa. Se ele gostou do meu cabelo, se ele gostou da minha roupa, isso não importa. É claro que a gente se veste para agradar o público, mas tudo bem se não agradar. Mas com as palavras e a minha mensagem, elas precisam vencer a objeção. Eu preciso sair preparada para oferecer respostas. Ah, mas não tem pergunta e resposta na tua palestra. Ótimo, até melhor quando não tem pergunta no final, porque às vezes as pessoas confundem tudo, fazem perguntas que às vezes estão fora do contexto e bagunçam a palestra, né? Vocês já viram isso? Às vezes tem gente que pergunta uma coisa que não tem nada a ver, bagunça a tua mensagem. Mas, se você tiver mais prática, tiver bem preparado, você vai responder com facilidade. Uma outra coisa, estou em público, estou numa reunião, recebo uma pergunta fora do contexto. Cuidado. Nunca hostilize a pessoa que não sabe perguntar. Isso afasta teu público. Porque uma parte do público vai se sentir ofendida se você hostilizar a pessoa que não sabe fazer a pergunta. A menos, é claro, quando a pessoa te desafia. Quem está há bastante tempo na estrada sabe como é. Às vezes você está lá, faz uma palestra e ao invés de vir uma pergunta, vem uma pessoa te desafiando, te menosprezando, insistindo numa pergunta que você já respondeu, mas a pessoa quer que aquilo te queime. Às vezes um pouquinho de sarcasmo na resposta é interessante, mas isso já é um passo lá na frente. Para quem já tem prática, para quem já sabe se comunicar, para quem tem facilidade, isso não é algo que a gente pode utilizar de saída. Estou começando agora a falar em público. Não use o sarcasmo é para quem já tem experiência, porque existe uma dose. É igual a história do veneno e do antídoto. O sarcasmo ele tem que ser utilizado na quantidade certa, porque senão ele pode afastar tudo, tá? O que a Joelma falou aqui? Joelma falou assim, peraí.
Depois você fica martelando no travesseiro. Por que que eu não falei? Por que que eu poderia ter dito? É exatamente isso, Joelma. Por isso que antes de ir para uma reunião de negócios, antes de um brainstorming, o que que eu faço? Eu anoto os meus tópicos. E a gente vai ter isso na nossa jornada de comunicação também. Eu faço aqui um arrazoado das coisas que eu gostaria de falar. Eu me preparo. Se preparar para uma reunião, para uma sustentação oral, não é de jeito nenhum criar um texto, viu, gente? Não é um discurso. Olha que importante entender isso. Discurso não tem nada a ver com palestra. Discurso é para grandes estadistas, onde eles vão muitas vezes até com um discurso pronto, falar a posição deles sobre tudo e divulgar publicamente a opinião deles sobre as coisas. Isso é para presidentes de empresa, presidentes de institutos, estadistas, pessoas que ocupam cargos de liderança e cargos públicos. Isso é para isso. Não vamos misturar. Isso é discurso. Por quê? Porque a pessoa, ela vai ler o discurso muitas vezes, ela nem decora. Qual que é a diferença de nós? E aí, já me encaminhando aqui para o próximo slide para a gente finalizar, qual é a diferença de nós, réis mortais, pessoas que vão utilizar a comunicação no escritório, que vamos utilizar a comunicação na sustentação oral? Nós temos pouco tempo. Nós não somos donos do nosso tempo. Nós utilizamos o pouco tempo que nos é dado. Dentro da sustentação, ele é limitado. Dentro de uma negociação, ele é limitado. Numa reunião de negócios, ele é comedido. Então, em razão disso, eu vou pegar o pouco tempo que eu tenho e filtrar a mensagem mais importante. Claro, lidando com as possíveis objeções para que a minha fala seja completa, para que a minha mensagem seja útil. Mas dentro desse contexto, o que é importantíssimo? O que vocês acham que é importantíssimo? Quem quer escrever aqui para vocês participarem um pouco comigo? O que vocês acham que é muito importante fazer nessa hora? Quem vai dar ideias? Quem vai participar um pouco aqui comigo? Vocês estão muito calados. Quando o meu desafio é transformar a intenção em realidade durante a oratória, que é o nosso tema desse slide. O que vocês acham que é importantíssimo a gente fazer? Quem vai participar comigo? Estão quietinhos, todo mundo fugindo. Tiana tirou até a câmera, Tiana. Tiana estava aqui participando, sumiu. É a importância, tá? É a importância que eu preciso ter durante a minha comunicação. Aqui tá vendo a Jéssica, conversar, a Janaína, trazer histórias reais, a Majô, poder de síntese, exatamente. O que eu vou fazer é trazer os tópicos principais. Aquela mensagem que eu preciso passar, a minha mensagem principal, não posso me perder com outras informações. Como eu não sou um estadista, eu não vou discursar, eu vou comunicar e nessa comunicação eu vou negociar, o que eu preciso fazer? Filtrar o que é mais importante. Filtrar o que eu tenho de principal a ser dito. E aqui o Diego disse, falar aquilo que toca a pessoa, ou seja, eu preciso me conectar com aquela pessoa. Eu tenho pouco tempo, eu preciso passar uma mensagem. Para passar a mensagem, eu preciso me conectar com aquela pessoa. Essa conexão, ela pode ser racional ou também emocional. Eu preciso usar as duas coisas, porque eu tenho pessoas que são mais emotivas, tenho pessoas que são mais pragmáticas. Então, eu preciso, ao mesmo tempo, me conectar com os dois tipos de pessoas. Então, a minha linguagem, ela precisa ser plurima. Ela precisa trazer coerência, sensibilidade e, ao mesmo tempo, eu preciso demonstrar a minha escutativa. Fala-se tanto de escutativa hoje em dia. O que é escutativa? É prestar atenção no outro. É saber o que o outro está sentindo. É olhar nos olhos e entender se aquela pessoa está me acompanhando, está me rejeitando, se internamente eu já vejo no olhar as objeções daquela pessoa durante a minha explanação. E tentar compreender isso é um fator importantíssimo para atingir o objetivo. O que a Joelma disse aqui? A intenção interna, dependendo da minha expressão interna, externa. Exatamente. Eu preciso entender, compreender tudo o que está acontecendo naquele momento. Por isso, comunicar é uma arte que depende de escutar, ou escutar, ver, sentir.
a sensação, a energia, a receptividade das pessoas. Só é um bom comunicador aquele que, além de ligar o botãozinho da fala, ligou todos os outros sentidos. Enquanto estou me comunicando, eu estou lá, ó, prestando atenção em tudo. Tudo. Tem gente que começa a falar e entra num transe. Não vai atingir o objetivo, gente. Vocês já viram isso? Pessoa que começou a falar que ela não sabe nem onde ela está, assim. Fala para a parede, professor que olha para o slide. Não atinge o objetivo. A fala tem que ser consciente. Eu tenho que estar ali. Eu tenho que prestar atenção. Eu vejo a pessoa que cruzou a perna, eu vejo a pessoa que pegou o celular, e com o tempo, com a prática, e isso é uma questão de habilidade que a prática nos traz, você acompanha todos os acontecimentos como um jogo de xadrez. Tudo vai acontecendo e você, ao mesmo tempo, falando e colocando a sua fala dentro de uma ordem lógica. Isso é, com certeza, não é só um dom. Isso é uma habilidade que exige treino. E para isso a gente tem que conjugar conhecimento, um pouco de conhecimento a respeito das reações dos seres humanos, saber que temos pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais da escuta, pessoas que me preferem a leitura. Por isso que eu vou usar todos esses elementos quando eu estou passando uma mensagem, para que eu consiga pegar todas essas pessoas com as diferentes percepções que elas possuem. Por isso que eu vou cuidar externamente da imagem que eu passo, da autoridade que eu tenho, para que junto eu possa passar essa mensagem. E, como eu estava dizendo para vocês, o muito importante de entender é que se eu não sou um grande estadista, que eu não vou fazer um discurso, eu não crio textos prontos. Não crio, não crio. Quem cria textos prontos, quem é ator, né? O ator pode ir lá e decorar um texto. Se você, que não tem prática, quiser fazer um discurso decorado, o teu cérebro vai te trair. Isso não sou eu que estou falando. É a neurociência que explica. Porque quando eu decoro uma fala, quando eu decoro um texto, quando eu vou para uma sustentação oral com uma sustentação oral decorada, o que que me acontece? A hora que me falha uma palavra, uma frase que falha, eu não consigo me recuperar mais. Porque o meu inconsciente, ele fica procurando aquela frase. E aí você empaca ali, porque você não consegue improvisar, você decorou. Você não tem o próximo passo. O próximo passo, ele está decorado. Cuidado. O bom comunicador, ele faz tópicos. Ele está pronto para explicar de 10 maneiras diferentes a mesma coisa se for necessário. O o bom comunicador, é aquele que escreve uma palavra e daquela palavra ele sabe o que ele vai dizer. Porque dentro do seu treinamento, da sua habilidade em casa, no escritório, ele relacionou aquela palavra como o tópico que ele vai falar. Ou aquela frase, não precisa ser uma palavra. Uma palavra é para quem tem muita habilidade. Pode ser uma frase. Coloque tópicos. Vou para uma sustentação oral, coloco lá 5 tópicos. Nesses 5 tópicos ainda eu posso marcar as datas que eu vou ler. E não tem problema de fazer leitura quando é pontual. Por exemplo, eu vou numa sustentação oral e eu digo excelências, inclusive, peço licença para fazer a leitura, a data do meu cliente foi tal, tal e tal e tal. Não tem problema. Você deixou claro que você está fazendo a leitura, que você está voltando num apontamento. Não tem problema. Não há falta de elegância nisso. Falta de elegância é os juízes estarem ali na frente e eu ficar assim, ó. Porque então o que acontece aqui é que no caso do meu cliente, a pessoa com o papel assim, ó, fazendo leitura. Isso é horrível. Ou tentando falar decorado e na hora que faltou a palavra começar a gaguejar, porque não lembra, decorou. Por isso, muito cuidado. Muito cuidado. Nosso cérebro nos prega peças. Decorar é estar à mercê da nossa memória. E toda a nossa vida corrida, hoje nós vivemos uma vida cheia de estímulos. Então eu tenho estímulo do celular, estímulo dentro do WhatsApp, estímulo do computador, barulhos externos, confiar naquilo que a gente decora é muito arriscado.
Por isso, para não passar vergonha, a gente trabalha tópicos, e nos tópicos eu vou explicar de formas diferentes. Um bom treino para isso é você pegar um fato, listar 5 tópicos sobre ele e tentar explicar ele 5 vezes de formas diferentes. Esse é um grande treino que vocês podem fazer. Porque eu não preciso explicar ele igual. Como advogados, nós temos que saber explicar uma mesma situação de formas diferentes, com palavras diferentes, desde que eu diga a mesma coisa no sentido da coerência e no sentido da lógica. Mas eu não preciso explicar da mesma forma. Exemplo lá na comunidade, quem é da comunidade, quantas vezes eu respondo a mesma coisa e às vezes de formas diferentes, mas o sentido é o mesmo. E eu não respondo de formas iguais porque eu não colo as respostas num lugar e depois eu vou buscar as respostas de sempre. Eu sei que tem gente que faz isso, mas nós lá não temos esse hábito. A nossa comunidade é uma comunidade onde a gente todos os dias responde como se estivéssemos no nosso escritório. Então, as respostas, elas não vão ter as mesmas palavras. Uma hora a resposta é maior, uma hora a resposta é menor, mas tudo dentro de uma autenticidade. Seguindo aqui, o que é importante, o grande desafio, então, como o outro recebe a nossa mensagem. Uma coisa é o que queremos dizer, uma coisa é o que achamos que estamos dizendo, e outra é o que a pessoa está recebendo. E por isso, eu preciso me colocar lá no lugar do outro e dizer: como é que eu me porto? Eu tenho uma linguagem arrogante? Quando eu sou contrariado, eu tenho uma linguagem beligerante? Parece que eu estou odiando aquela pessoa? A pessoa me cortou, fez um comentário que eu não gostei, meu olhar é tipo, vou te matar? As pessoas sentem isso. Como você se comporta? Então, cuidado, as nossas expressões, a nossa fala tudo já comunicou. Quando você se mexeu, já comunicou. Por isso que aqui, dentro da nossa cabeça, nosso cérebro, a intenção, eu tenho que trabalhar isso. Isso eu trabalho com leitura, com conversa como a nossa aqui, com habilidades que os treinamentos vão ajudar. Para que antes de reagir, eu consiga pensar. Somos seres humanos e, por natureza, reacionais. Temos a mania de reagir antes de pensar. O que nós temos que fazer para ser bons comunicadores? Intencionalmente. Pensar antes de agir. Antes de demonstrar com o corpo, com o rosto, com as palavras. Quantas vezes vocês já viram palestrantes que, quando são contrariados, também fazem assim lá no palco? É horrível. Tem que manter a nossa elegância, né? A gente tem que continuar. Porque se eu sou uma autoridade, pensa comigo, eu não me abalo. Posso dar risada até, fazer alguma coisa, mas eu não posso me abalar de uma forma muito negativa. Se eu estou ali para ensinar e alguém me pergunta algo que eu não gosto, eu não posso me abalar, porque eu estou ali para ensinar. A menos, é claro, quando a pessoa é inconveniente, passa do limite. Aí tem vezes que você tem que até ser mais firme. A questão que eu disse de você estar numa reunião e a pessoa não te dá a palavra, ou te corta várias vezes. Automaticamente você precisa ficar em silêncio e se posicionar, para que a pessoa não volte a fazer aquilo. Mas isso são técnicas que também a gente vai estudar lá na nossa jornada. Queridos, como o outro recebe a nossa mensagem? Treino, processo, habilidade. Está aqui no nosso slide, inclusive. Treino, processo, habilidade. Eu preciso treinar, existe um processo dentro da pessoa e dentro de nós, e isso vai redundar na nossa habilidade. Então, tudo isso é habilidade. Tem pessoas que nascem com o dom natural da fala, eu sempre digo isso, claro, os livros dizem isso, não sou eu, né? Os livros dizem, algumas pessoas nascem verdadeiros oradores, nascem com o dom natural da fala. Mas é preciso nascer com esse dom para que eu efetivamente seja um bom comunicador? Não. Eu conheço pessoas que eram tímidas, que se expressavam mal e que hoje são excelentes, porque elas aprenderam a analisar a si mesmas e aos outros. Então, a percepção é um elemento muito importante para quê? Comunicar com encantamento. Comunicar com encantamento significa perceber. Eu me percebo.
e te percebo. E assim, percebendo o ambiente que eu estou, eu comunico de forma encantadora. Comunicar de forma encantadora, como eu disse para vocês, não tem nada a ver com uma questão romântica, mas sim, não com uma questão mágica também, mas com efetividade. Quem comunica de forma encantadora passa a mensagem. O que a gente quer fazer quando a gente abre a boca para comunicar? Passar uma mensagem. Eu estou passando uma mensagem de sim, quero negociar com você. Eu estou passando uma mensagem de sim, quero ser contratado por você. Eu estou passando uma mensagem de sim, quero vender meu produto para você. Toda vez que eu estou negociando, conversando, falando, eu estou vendendo alguma coisa. Ah, professora, a palavra vendendo é um pouco agressiva. Estamos vendendo nossa imagem, estamos vendendo nosso conhecimento, estamos vendendo nossa autoridade. Estamos ali para ser avaliados. E ali disso eu posso tirar um bom negócio, tirar um bom cliente. Então, sempre estamos sendo avaliados e avaliando os outros. A Tiara perguntou, a Mônica falou: tudo que eu decoro estou sujeita ao esquecimento, mas tudo que eu aprendo me pertence. É verdade, Mônica, e isso é excelente, porque é exatamente dessa forma, né? E a Tiana falou: como aprender essa análise? Já me disseram que no primeiro olhar minha expressão parece muito brava. E é ótimo, Tiana, porque você já recebeu um feedback. Esse feedback já significa que você tem algo para trabalhar, que são as suas expressões, que são muitas vezes a expressão facial que você faz quando está em repouso. Repouso, eu digo, sem estar conversando com ninguém. Que expressão você tem? Ela é mais serena, é mais alegre ou é uma expressão de avaliação? Você está sempre com um olhar introspectivo que está avaliando alguém. Então, isso você mesma vai poder avaliar. E o mais bacana, vocês podem perguntar para as pessoas que te cercam. Só não vale criar inimizades e ficar de mal com os amigos por causa dessa pergunta, tá? Que vários alunos já vieram me dizer, professor, eu fui fazer essa pergunta, briguei lá, discuti, porque eu achei uma injustiça o que me disseram. Toda vez que perguntamos para alguém a opinião delas, nós abrimos a possibilidade de que elas digam o que elas pensam. Temos que estar preparados para isso. Se você não se sente preparado para saber, é melhor não perguntar. E aí você vai daquelas percepções que você já teve, né, Tiana? Tiara é a nossa colega de Fortaleza. Tiana, aqui de São Caetano. Não estou dizendo para você, tá? Mas estou dizendo assim, no geral. Toda vez que nós perguntamos para alguém, eu abro para ele a possibilidade de dizer, então cuidado. Tem que ter certeza que daquela pessoa você quer ouvir a opinião dela. Senão é melhor não perguntar. Mas de pessoas mais próximas, de pessoas com quem vocês têm intimidade, bom relacionamento, é importante saber. Sinceramente, você acha que eu tenho uma aparência de pessoa brava? Você acha que eu tenho uma aparência introspectiva? O que você sente quando eu falo? Muitos advogados são inseguros. Eu recebo muito essa pergunta dos meus alunos. E às vezes eu tenho que ser corajosa de dizer: olha, eu acho que você claudica um pouco para falar. Eu sinto que toda vez que você vai se expressar, existe uma insegurança em você. Embora seja uma pessoa muito inteligente, embora seja uma pessoa muito batalhadora, que estuda muito, na hora que vai falar, é insegura. E nós já temos outras pessoas que às vezes têm menos conhecimento, mas que são muito fortes na hora de defender seus posicionamentos, muito impositivas. O Diego falou manca. E aí é muito importante a gente pegar e observar isso. Sabe o que é uma técnica muito interessante? É o que você gosta no outro. E esse é até uma forma que eu termino essa questão de dizer assim: mensagem efetiva e encantadora. Quem te encanta? Já pararam para pensar isso? Pense assim: quem me encanta quando está falando? Lista. Lista umas 5 pessoas que vocês gostam de ouvir. Pode ser uma pessoa conhecida, pode ser uma pessoa do Instagram, pode ser uma pessoa da sala, pode ser uma pessoa, professores de uma pós-graduação que você esteve, palestrantes de um congresso. Lista 5 pessoas. Obrigada, Marcele. Lista 5 pessoas e pense assim: quais são as características nessa pessoa que me encantam? Eu gosto disso, 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 disso. Não gosto disso, 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 disso. Não precisa contar para todo mundo, guarda isso para você. Não cause inimizades e animosidades em público.
listaram. Depois que vocês listaram, comece a pensar: o que desta pessoa eu tenho de característica? Nada. Então, peraí, eu tenho que trabalhar muitas coisas em mim. O que desta pessoa eu tenho de característica? Ou o que eu quero buscar? Eu acho que eu consigo buscar essas características. Então, quando eu não consigo saber o que as pessoas pensam de mim, mas eu posso fazer uma autoavaliação. Às vezes essa autoavaliação está meio fora, né? Tem gente que às vezes acha que, meu Deus, está aqui a sua fala, e não está. Mas isso, quando a gente vem, quando a gente está preocupado em fazer um curso, é porque a gente já tem uma autoavaliação sobre nós. A gente já sabe das nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os pontos que nós temos para melhorar. E isso é um passo importantíssimo, porque eu só tenho como melhorar quando eu reconheço que tem alguns pontos que podem ser superados, que tem alguns limites que eu posso atravessar, que tem algumas questões que podem me ajudar muitíssimo, que é a ideia de você conseguir se destacar. Eu sempre falo, né? Desde criança eu sempre tive isso muito forte. Acho que alguns aqui já escutaram eu contar essa história. Eu descobri que eu falava bem quando eu, já muito jovem, eu participava muito na igreja, inclusive era comentarista da missa. Com 11 anos eu era a comentarista, fazia o comentário, aquela parte, né, de fazer todas as aberturas e tudo mais. E eu lembro muito bem, quando eu fui para a primeira comunhão, o padre me disse assim: Deus te deu o dom da palavra, use para o bem. Nunca vou esquecer isso. Então foi marcante para mim, né? Ali eu já tinha uns 12 anos e o padre me falou: você fala muito bem, você convence e fala como uma adulta. Ele se use para o bem o poder que Deus te deu. Mas, de certo modo, é interessantíssimo, porque a gente pode ter o dom natural, mas a gente pode melhorar ele ao longo do tempo. Mesmo tendo um certo dom para falar, eu me meti em muitas confusões ao longo da vida, porque eu sempre falava, me posicionava, colocava muito o que eu achava. E foi um aprendizado para mim. Aprender que a sinceridade, ela é deselegante. O excesso de sinceridade não é bem recebido, porque nem tudo precisa ser dito. Isso também é um aprendizado. Isso é um aprendizado muito importante. Então, são muitas coisas que a gente pode aprender ao longo da vida e, com certeza, para quem nasce com o dom da fala, facilita. Mas talvez a gente venha cheio de vícios também. E aquele que aprende de uma forma mais estratégica pode muitas vezes desenvolver melhor, talvez pelo medo. Talvez o medo também nos segure de errar. Talvez o medo também nos impeça de muitos sincericídios. Então, nós nunca devemos avaliar que o outro é melhor. Ah, quem tem o dom da fala é melhor. Aquele que já sabe falar, que é extrovertido, sofre menos. Não. Temos que pensar que comunicar é uma coisa, comunicar com estratégia é outra. E comunicar com estratégia exige treino, habilidade, exige estudo, porque aí, para comunicar com estratégia, eu preciso, sem dúvida alguma, ter toda uma formação que me ajude a saber o que eu quero comunicar, como comunicar, para quem comunicar. Por isso que eu digo, a mensagem efetiva e encantadora, né? Ela depende de treino, processo e habilidade. É muito importante que a gente entenda isso. E esse nosso boas-vindas era para dizer isso, é dizer, olha, a mensagem efetiva é encantadora, porque a mensagem efetiva desperta no outro a vontade de ouvir. Nada melhor quando você está num evento, quando você está numa sala de aula, quando as pessoas largam o que estão fazendo para prestar atenção no que você está dizendo. Quando você está, nem que seja numa reunião de condomínio, mas a hora que você vai falar, as pessoas prestam atenção em você. Isso só acontece quando você sabe se posicionar, quando você respira para falar, quando você não atropela os outros, quando existe todo um método que você tem para que as pessoas saibam que no momento que você vai falar, vale a pena para elas te escutar. E é claro que a validade da mensagem, a qualidade do que você vai dizer, o conhecimento que você tem vão pesar muito também. Mas só a mensagem sozinha não resolve. A mensagem precisa de um jeitinho para chegar até o nosso interlocutor.
E isso é o que a gente pode melhorar. Por isso, às vezes, eu vejo grandes professores excelentes, com muito conhecimento, com dificuldade de se comunicar. Vejo, às vezes, pessoas que são grandes estudiosos, mas que não conseguem mostrar isso para o público, não conseguem, numa reunião, resolver uma situação, porque têm dificuldade de trazer de dentro para fora aquela mensagem que eles querem trazer, querem comunicar, querem trazer a público, querem encantar as pessoas com aquele conhecimento, mas não conseguem fazer o trajeto lá de dentro da gente para fora. Então é muito importante e na jornada da comunicação a gente vai tratar isso. Por sinal, eu faço um convite. Quem tiver aqui que não tiver na jornada, a gente está com a jornada são 4 encontros primeiro, é R$ 79,90, não é caro, é bem baratinho da Black Friday, mas fica o convite para quem não tiver, até se a Vicky tiver aí ou a Márcia, não sei se as meninas estão aí, colocar o link para nós. Quem não estiver para os nossos próximos encontros, venha participar, que vai ser muito bacana. Nos nossos próximos encontros, a gente vai tratar, em especial, oratória. Aí nós vamos começar falando de oratória, vamos começar falando de habilidades que eu preciso na minha dicção, habilidades que eu preciso também na minha respiração, habilidades no meu vocabulário, tudo isso é necessário para que então a gente possa falar com assertividade. Deixa eu pedir para as meninas aqui, deixa eu pegar aqui, pedir para elas colocarem o link ali para a gente. Ah, a Vicky já pegou, isso. Então a gente tem, só que Vicky, você pegou o avançado. Esse avançado é o curso grande. Pega para eles o básico, que é o curso dos nossos próximos 4 encontros. Não é esse ainda, gente. Esse link aqui é o avançado. A Vicky já está lá na frente, né, Vicky? Já está lá com os 10 encontros, que é o curso maior. Nesse curso básico, a gente vai falar sobre oratória, sobre respiração, controle emocional. Então, nós vamos falar muito sobre isso. Controle emocional importantíssimo. Quero falar em público, tenho dificuldade, quero começar a falar em público. A gente tem que trabalhar inicialmente o controle emocional. Controle emocional é importantíssimo, tá? Deixa eu pegar aqui, pegar o link aqui, que acho que a Vicky está se batendo lá para achar o link, né, Vicky? Deixa eu pegar aqui. A Márcia me passou esses dias. Só um pouquinho. Está com delay para vocês? Vocês estão me ouvindo bem ou tá com delay? Todo mundo quietinho. Estão ouvindo bem? Eu até pensei que tivesse com delay, porque eu escrevi para as meninas e eu não estava conseguindo falar com elas. Tá aqui, ó. Pegou aí, Vicky? Ai, meu Deus, até eu agora não achei. Sou péssima procurando as coisas rápido, gente. Aqui, ó. A Vicky pegou lá. A Vicky colocou ali, ó. Então, para quem tiver interesse, é esse link que a Vicky colocou aqui, ó. Acho que esse é o link do R$ 79,90, é o link ainda da Black Friday. Então, nós teremos 4 próximos encontros, tá? O nosso próximo encontro não tem data, mas é a semana que vem. Eu já vou passar lá no grupo. Não é que não tem data, é que eu estou só esperando confirmar uma viagem que eu tenho que fazer. E aí eu já vou confirmar com vocês a data. E também nós temos curso gravado, nem todos são ao vivo, tá? Dos nossos 4 encontros, a gente tem 3 encontros gravados e um encontro ao vivo. Que eu tenho, assim, a intenção de fazer mais um ao vivo, que eu prefiro 1000 vezes o curso ao vivo do que o curso gravado. Eu acredito que vocês também. Eu acho que o ao vivo ele é sempre melhor, mas alguns alunos preferem gravados. Então eu recebi dessa vez alguns pedidos para que tivéssemos aulas só gravadas, que não fossem todas ao vivo. Até me surpreendi, mas então, atendendo a esses também, eu acho que vou fazer 2 gravadas, 2 ao vivo, vamos conversar, tá bom? Mas lá no curso a gente vai poder conversar bastante, e daí vocês vão trazer os problemáticos de vocês, vão trazer as situações de vocês também, para que a gente possa atender e entender também qual é a intenção do grupo, né? O que que vocês querem trabalhar, quais são os maiores problemas e os maiores desafios que vocês enfrentam. Queridos, muito obrigada. Qualquer dúvida também podem falar, a Vicky está aqui sempre, podem chamar a Vicky ali se tiverem alguma dúvida sobre os outros cursos que a gente tem. E eu agradeço a presença de vocês nessa nossa primeira aula aberta. E que, claro, para quem vai estar conosco, até a nosso próximo encontro da jornada, queridos.
Muito obrigada, viu?